Olá, meus amigos, muito boa noite. Dá mais volume para ele. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje, então, nós vamos ter mais uma noite também de estudo, em meio à programação da nossa Feira do Livro Espírita pelo Caridade e Fé, imaginando o quanto vocês todos estão aproveitando todas as atividades realizadas no dia de ontem e no dia de hoje, quando nós vamos encerrando daqui a pouco as nossas atividades da feira. Eu queria mais uma vez agradecer não só a presença de todos vocês, mas o generoso convite dos amigos da casa para que nós viéssemos do Rio de Janeiro, ontem ainda, para que pudéssemos estar juntos durante estes dias. Ontem nós conversamos a respeito de várias questões ligadas à medicina. Não sei se todos vocês que estão aqui agora estavam ontem também, mas ontem nós fizemos uma série de reflexões a respeito das doenças da alma humana, a ideia de um grande hospital que é a Terra, a noção a respeito das muitas dificuldades que nós temos, haja vista que nós adoecemos vezes sem conta no decorrer de todas ou quase todas as nossas reencarnações. Examinávamos ontem, de certo modo, de onde isso vem. Por que nós somos uma humanidade com tantos problemas, com tanto sofrimento, algo, como dizem os espíritos superiores, através de mensagens mediúnicas que nos vêm do lado de lá para nós aprendermos sobre a realidade, a ideia de que este é como que um mundo que é um grande hospital. Então, ontem nós consideramos diversos aspectos e hoje a nossa temática é relacionada, mas ela é diferente. De tal maneira que nós vamos refletir algumas questões, alguns aspectos sobre, por exemplo, onde encontrar a paz. A ideia de desafios familiares e uma noção que é muito útil para nós todos é a ideia sobre as leis de Deus e a noção de que quando agimos de uma maneira equivocada, contrariando as leis eternas e imutáveis do Criador em relação a todos os mundos e a todas as humanidades, o que acontece conosco? E o que acontece começa com a perspectiva do arrependimento até lá adiante a questão da reparação dos danos que nós tenhamos causado às outras pessoas e à vida de um modo geral. Então, seria válido nós começarmos lembrando algo que vimos ontem, a ideia de que mundo é esse. E é preciso que nós, que estamos reencarnados agora, que nós tenhamos uma noção que é aquela de que este mundo não é um mundo de referência no sentido da vida universal. A Terra é uma grande escola, é um grande educandário, mas mais precisamente é um grande hospital. E aí já vimos ontem a ideia de que quem reencarna na Terra, na sua grande maioria, portanto, restando apenas algumas exceções, somos espíritos muito imperfeitos, mas aqui é o nosso lugar. E nós estamos aqui para superarmos gradativamente as nossas imperfeições,
dificuldades morais, os nossos vícios milenares, para que saibamos construir o homem do futuro. E ele será feliz, porque terá deixado todos os vícios do pretérito e será o homem virtuoso, voltado para as virtudes do Espírito Eterno, Filho de Deus. Quem nos falam esses aspectos são espíritos preparados, espíritos melhores, espíritos de esferas superiores que comunicaram-se através de médiuns diferentes, trazendo uma ideia melhor para nós da nossa própria realidade e de como nós poderíamos mudar isto para que lá no futuro o nosso mundo seja melhor e ele seja a morada de almas ou espíritos numa outra condição, já no sentido da redenção espiritual, no caminho para a condição de espíritos felizes e, mais adiante ainda, espíritos verdadeiramente puros e, portanto, virtuosos na sua essência fundamental. Então, nós somos aprendizes de tudo. E a espiritualidade, há muitos milênios, tem procurado nos trazer as melhores informações pelos melhores mensageiros, para que nós acordássemos, para que nós despertássemos para o verdadeiro sentido da existência, a ideia de quem somos, o que fazemos aqui e qual é a nossa verdadeira destinação. Lembrando que nós só alcançaremos a meta, lá longe ainda, na medida do esforço individual, portanto, de cada um. Lembrando que essas questões, elas não virão como que caindo dos céus, para que nós as colhêssemos e pudéssemos trazê-las para o altar do coração e da consciência. Esse trabalho é um trabalho nosso, de edificação, de construção do homem de bem. E a ideia de que mundo é esse é uma ideia que nós precisamos ter, para que nós saibamos, inclusive, quem somos e o que nós precisamos fazer para sermos felizes no futuro. Só para que tenhamos uma ideia da astronomia. Pode parecer que não tem vínculo conosco, mas tem um vínculo profundo com o que existe na Terra. O planeta pequenino que é este, onde nós habitamos agora, é um planeta dentro de um sistema chamado Sistema Solar, onde, em torno do Sol, ele gravita, o planeta Terra, e alguns outros em órbitas parecidas, mas distintas. O Sol é uma estrela de uma galáxia média, que é a Via Láctea. Hoje, nós temos contabilizados 200 bilhões de sóis, ou estrelas, naquela que é a Via Láctea. Andrômeda é a galáxia vizinha. Ela tem 1 trilhão de sóis, ou estrelas. Aproximadamente 10 a 12 trilhões de planetas. Estamos nos referindo apenas a 2 galáxias, a nossa, por assim dizer, e a nossa vizinha, Andrômeda. E a espiritualidade, que é a mesma que nos tem trazido preciosíssimas informações, essa espiritualidade já deixou muito claro, e há muito tempo, que em todos esses planetas e em todas estas estrelas existem os filhos de Deus, em condições espirituais as mais variadas, mas de um modo geral, muito mais adiantados do que o que nós temos, do que nós somos na Terra.
Há quem diga, inclusive, e não é para vocês ficarem tristes, que o lugar dos espíritos mais atrasados em termos de vícios morais, orgulho, egoísmo e vaidade é a Terra. Então, esta é também como que uma reflexão, uma consideração, para que nós tenhamos uma motivação maior para buscarmos o nosso progresso, buscarmos o nosso aperfeiçoamento. E não é verdade que quando nós pensamos na Terra e fazemos uma ideia do nosso passado, do passado da história da humanidade, só de história registrada em textos, nós temos mais de 5.000 anos. E nestes 5.000 anos da história humana, nós nunca tivemos 100 anos de paz. A guerra é uma característica de tudo que já se viveu aqui. E, portanto, uma característica nossa. E se um dos nossos temas é a busca pela paz, nós entendemos o quanto nós temos uma tarefa gigantesca pela frente. Aquela primeira que é a aquisição da paz interior. Lembrando que da paz íntima, individual, pessoal, quando nós pensamos de todos obtendo a mesma paz, nós vamos viver num mundo pacificado, num mundo muito diferente do que tem sido, do que é hoje, um mundo a caminho da felicidade real, ainda não alcançada por praticamente nenhum de nós, porque aqueles que alcançaram esta felicidade a um nível mais profundo, esta paz interior, só vem à Terra em missão. Muitas vezes são espíritos muito nobres, que já galgaram toda uma ascendência espiritual. Voltam ao mundo que conhecem, porque já viveram aqui, mas agora na condição de facilitadores do progresso geral da humanidade. A benefício de quem? A benefício de nós todos. Aliás, lembrando de ontem, quantos nós somos a princípio na Terra? Pensando em humanos, deixando os sub-humanos de lado por agora. Nós somos 20 bilhões no total. E se nós somos 7,5 aproximadamente bilhões de encarnados, vivos, como se diz, no plano físico, do outro lado, nós temos muito mais, nós temos 12,5 bilhões de espíritos iguais a nós, com as mesmas dificuldades, porque aqueles que estão lá hoje são os que estiveram aqui no passado. E nós que aqui estamos, estaremos de volta em casa, no mundo dos espíritos, numa questão de tempo, algumas décadas possivelmente. De tal maneira que tudo que nós comentemos e que tem a ver com a realidade no plano físico é igual ao que teríamos que considerar no sentido da realidade de todos aqueles que estão vivos, mas estão desencarnados, na chamada erraticidade, no mundo espiritual, neste exato momento. Aliás, muitos deles participando da nossa feira do livro espírita, nestes 2 dias, nos auxiliando em diversos pormenores, porque estão numa condição de buscar toda a ajuda possível para um empreendimento desta natureza, que favorece o esclarecimento nosso a respeito da vida, a respeito da realidade, e espíritos preparados como que não perdem esta oportunidade. Então nós tínhamos colocado ali que almas somos nós. A ideia qual é? A ideia de que nós não sabemos bem
que espíritos nós somos. E nós temos imaginado que nós somos almas ou espíritos melhores do que, na verdade, nós somos. Por isso que quando nós chegamos de volta no mundo espiritual, em geral, há uma grande decepção. Primeiro, pela surpresa para muitos de que a vida continua. E ela segue exatamente em parâmetros próprios. Lembrando que não é porque nós chegamos para a vida do além-túmulo que nós já somos diferentes. Nós continuamos os mesmos e com as mesmas necessidades evolutivas, com a mesma ideia do quanto nos falta ainda para que nós sejamos espíritos pacificados, espíritos mais adiantados no rumo da conquista da felicidade. Ontem nós lembrávamos de uma frase muito típica de quem desperta já no mundo espiritual após a morte. A frase mais conhecida, porque a mais escutada, porque a mais dita: "Ah, se eu soubesse". E o Espiritismo veio para que nós soubéssemos agora, não apenas quando nós voltássemos para o mundo espiritual e nos arrependêssemos de novo de uma série de decisões, de atitudes, de escolhas que não nos conduziram ao progresso. Pelo contrário, geraram estagnação espiritual, sofrimento e morte. Não me refiro à morte física, me refiro ao sentido espiritual da morte, do espírito que teve tudo para prosperar em mais uma jornada evolutiva, mas desprezou de novo esta oportunidade que mais uma vez lhe foi dada. Por isso que almas somos nós, almas deficientes, almas empobrecidas do sentido moral, almas que não souberam conquistar a paz, no sentido da paz em questões que nós levaremos para a vida futura. Não me refiro, como vamos ver, às questões da paz do mundo, porque a paz do mundo muitas vezes é estagnação, adaptação, sem esforço nem mérito no sentido de uma conquista fundamental para o indivíduo e para a coletividade, que é a paz. Enfim, vamos adiante. Lembrando a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. O que é isto? Tem a ver com a ideia de nós sabermos aonde estamos e, mais do que isso, por que este é o nosso mundo. Quais são os pontos de identificação com a realidade, que aí está, tanto no plano físico como no plano espiritual. Eu não sei se vocês têm essa ideia. Vocês já ouviram falar de umbral? Sim ou não? A ideia de André Luiz, lembram? Quando ele desencarna, ele desce, vai para o umbral inferior. Os espíritos que estão nos seus antigos lares, nos templos da humanidade, os espíritos que desencarnaram em hospitais e nestes hospitais permaneceram, tudo isto é um umbral médio. Nosso lar, que foi o exemplo estudado pela obra, pelo autor André Luiz, sobre o que é uma cidade no mundo astral, é um exemplo de vida já no umbral superior. Mas para cima das colônias de umbral superior, nos moldes de nosso lar, nós temos esfera de arte, cultura e ciência. Nós temos uma outra mais alta,
de amor fraterno universal. E a mais alta de todas, a do governo da vida. Tanto quanto para baixo do umbral inferior, nós temos as regiões de trevas, que são altamente populosas. E nós temos aquela que está no âmago da Terra, nas zonas do magma planetário, também eivada de espíritos contrários à felicidade humana, são as regiões abissais. Quando nós analisamos a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações como a Terra, e a Terra é apenas um deles, nesse domínio assim, imenso da realidade cósmica, divina, nós nos damos conta do quanto ainda somos imperfeitos, quanto ainda temos que progredir em termos da conquista da paz. Porque justo aqueles que durante muito tempo permaneceram como permanecem até hoje, contrários à felicidade humana, trabalham pela guerra, pelo conflito, pela violência, pelo sofrimento e a morte dos seus irmãos. Este é o nosso mundo. E há uma ideia de que quando nós falamos em paz, nós falamos em algo que nós temos que trabalhar no sentido de refletirmos a respeito, nos moldes de tudo aquilo que nos foi dado pela espiritualidade superior, para que nós pudéssemos semear a paz, num primeiro momento, dentro de nós, para que depois nós possamos semeá-la também no entorno das nossas vidas pessoais. Esse tema, na verdade, é um tema amplo para nós trabalharmos um tempo maior, um seminário, quem sabe, mais adiante, porque há muito que se ver quanto em relação ao passado, o presente e a ideia de um futuro que nos espera. Nós estávamos nos lembrando da imortalidade da alma e a ideia que devemos ter conosco, que nós estamos vivendo agora tão somente mais uma existência, preciosíssima, talvez definidora dos nossos destinos mais próximos. Mas a ideia de que já vivemos inúmeras reencarnações, teremos que viver outras tantas na própria Terra, para continuarmos esse processo evolutivo multimilenar, até que lá adiante estejamos pacificados, felizes, espiritualmente prósperos e, de certo modo, como lembrávamos, redimidos dos nossos erros, das nossas faltas, das transgressões às leis de Deus que fizemos ao longo de toda a nossa história. Esta ideia da imortalidade, da continuidade da vida, ela é motivadora. Ela nos esclarece que se a vida é eterna, como todos os espíritos são unânimes em nos afirmar, todo empenho, toda dedicação, todo cuidado para que façamos ainda agora a nossa evolução moral e espiritual valerá a pena, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós vivemos a doença e o sofrimento, as chamadas tribulações na Terra, pelos erros do passado. Então, naquelas vidas todas, nós deixamos de herança para nós as dificuldades que hoje nós vivenciamos. Mas, ao mesmo tempo que nós precisamos entender esses mecanismos da relação entre o passado e o presente, também e ao mesmo tempo a relação entre o presente e o futuro. E qual é a ideia fundamental? É a mesma. O que nós vivermos agora, o que nós fizermos em prejuízo alheio, ou de maneira ao contrário, edificante, nós vamos colher
numa outra herança colhida no futuro, que espera a todos nós. De tal maneira que, apenas como uma reflexão, o Brasil é um dos países com o maior número de pacientes com transtornos mentais. Mas existem outros ao redor do mundo com um número gigantesco de doentes. E o que mais tem chama-se Estados Unidos da América. Centenas de diagnósticos psiquiátricos diferentes, síndromes mentais variadas no campo da falta da saúde mental. E a ideia qual é? Estas questões que são bem atuais, a depressão é problema de saúde pública no mundo todo. O transtorno do espectro autista é um dos maiores desafios para a medicina moderna, para a ideia, inclusive, de um paradigma novo, que é o paradigma espírita vinculado à medicina. E de onde vêm essas dificuldades, que apenas em parte se traduzem nas doenças mentais da atualidade, do nosso passado equivocado, transgressor, o nosso passado cheio de vícios, de egoísmo, de orgulho, de prepotência, sofrimento e morte. E a ideia qual é? Lei divina, ação e reação, causa e efeito, lei de responsabilidade pessoal. O que significa? A colheita é obrigatória, a semeadura é livre, mas dependendo do que nós semeamos ontem, colhemos hoje. Semeamos hoje, colheremos de futuro. Então, este modo de entender a vida, ele é muito útil para nós, para que nós possamos estar motivados às transformações pessoais e à busca no sentido de agirmos no mundo não apenas como mansos ou pacíficos, mas como pacificadores. Mas vamos ver isto gradativamente, até 11h30, mais ou menos, a gente vê tudo o que precisa ver. Tá bem? Amanhã é domingo, não é? Temos aí a facilidade da nossa agenda. E ali nós nos lembramos a ideia de que é algo tipicamente espírita: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Que lei é esta? A lei de Deus. E a ideia da imortalidade, da sobrevivência da alma após a morte, da construção, no tempo que for necessário, do homem de bem, daquele ou daquela que tenha como norteamento de vida os princípios muito bem como que colocados numa obra fundamental da literatura espírita, que é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Sigamos adiante e vamos lembrando alguns outros aspectos. Quando nós olhamos para aquele outro momento que está ali, nós nos lembramos das nossas dificuldades. Eu pergunto para vocês, será que eu me equivoquei de slide? Será que ele não tem a ver, naqueles simples conteúdos, com a realidade na Terra? Qual é o primeiro item? A guerra. E não é verdade que todas essas questões estão no Brasil, nos estados brasileiros, nas cidades grandes ou menores, e estão também em diversos países do mundo, em alguns mais, outros menos. Mas a nota tônica da nossa vida é muito de acordo com aquela lista de itens que fazem parte da nossa realidade. O que traduz para nós mesmos a ideia do quão atrasados nós somos. Vou comentar com vocês. Aquilo que está ali só existe na Terra.
E em mundos, claro, muito distantes daqui, fazendo parte de outros sistemas solares, de outras galáxias, onde mundos de provas e expiações outros também existem. Mas na nossa vizinhança, aquilo ali é tradução da nossa indigência moral. E a guerra está em primeiro lugar, no sentido de que ela gera o acúmulo de sofrimento, como em nenhum outro episódio da história humana nós jamais tivemos. Nós poderíamos pensar na gripe espanhola, na altura de 1918. 1/3 da Europa sossobrou pelas complicações respiratórias da pneumonia. Mas isso é uma tragédia que tem suas causas espirituais também. Mas ali não é guerra, não são irmãos se defrontando uns em relação aos outros. Tanto quanto eu poderia lembrar da peste negra da Europa, que dizimou também grande parte da população europeia. Sofrimento e morte, mas com consequências mais simples para aqueles que desencarnaram, tanto num episódio como no outro. Mas guerra é outra questão. E a guerra só existe porque nós somos ainda muito acanhados de evolução espiritual e muito imperfeitos, capazes de gerar situações de agressividade e de confronto coletivo entre nós e, eventualmente, aqueles que são iguais a nós, mas que estão como que do outro lado de uma fronteira qualquer. Lembrando algo que se discute no mundo inteiro, é a ideia de que ainda temos dirigentes querendo construir muros, separando as coletividades, os irmãos entre si. Não é verdade? Quando há todo um clamor no sentido de que saibamos construir pontes de vínculos fraternais, tanto no âmbito da vida em família, no âmbito da vida em geral da sociedade, e também as questões que envolvem as fronteiras antigas do velho mundo, que um dia deixará de existir. O mundo que temos hoje é o velho mundo ainda, em parâmetros de vida que nos levaram a muito sofrimento. E a ideia qual é? A ideia de que este mundo deixará de existir quando nós nos tornarmos espíritos ou almas mais aperfeiçoadas, trabalhando a fraternidade e não nos opondo mais, não usando da ambição ou da ganância para buscarmos em processos colonizatórios ou processos invasivos aquilo que são os bens naturais de outros países, que são todos irmãos entre si. Não é esta ainda a nossa realidade? Nós nos lembramos que discursos ou, vamos dizer assim, estudos a respeito da paz têm sido trazidos para a humanidade desde sempre. Toda vez que grandes espíritos estiveram trabalhando aqui, deixaram as esferas mais altas, reencarnaram em qualquer país, dos muitos países onde eles estiveram, tornaram-se figuras ilustres da cultura local e foram devidamente identificados como mensageiros da paz. Na história humana, que é uma história de guerras, Jesus sempre enviou aqueles seus representantes para trazerem a sua exemplificação no sentido da valorização da paz, da conquista pessoal, das virtudes do Espírito Eterno e que conduziriam a todos nós
as vivências felizes que, de regra, nós ainda coletivamente não possuímos. Encontramos isto nas citações dos profetas do judaísmo. O profeta Isaías, por exemplo, ele, na sua condição de profecia, 400 anos antes da vinda de Jesus, ele dizia: um menino vos nasceu. 4 séculos antes, antecipando a vinda do Messias. E foi ele que, naquela mesma visão profética, ele fala sobre Jesus e intitula o Divino Mestre o Príncipe da Paz. Jesus também foi chamado de diversos modos diferentes, mas ele, com Isaías, é referido como aquele que traria todas as ideias importantes a respeito de algo que é a grande carência da nossa humanidade: a paz entre nós. Seja num universo menor, seja na amplidão da vida terrena nos diversos países que compõem a humanidade. Se nós quiséssemos, encontraríamos alguns dos salmos falando sobre paz. A ideia de, nos evangelhos de Mateus, de Marcos, Lucas e João, nós encontrarmos diversos momentos falando para nós cristãos a respeito da valorização da paz, para toda a cristandade, para, na verdade, porque os evangelistas trouxeram nos livros chamados evangelhos o pensamento de Jesus, a experiência deles ao lado do Divino Mestre, a exemplificação de Jesus a respeito da paz. Há inúmeros episódios, todos muito significativos, a respeito do Cristo ensinando aos apóstolos, aos discípulos e a todos os primeiros cristãos, junto da boa nova, que é o Evangelho de Jesus, a respeito do valor da paz. E o mundo todo herdou isto, e apesar de uma herança magnífica e luminosa, a guerra aí está. Muitas vezes os pensamentos conflituosos de irmãos contra irmãos estão nos pequenos núcleos da sociedade toda. Quantos crimes, quantas mortes, quanto sofrimento, quanta perda de tempo reencarnatório, quanto recomeço, tudo isto vai justificando e justificará no futuro para espíritos que ainda podem viver na Terra. Mas a espiritualidade fala de transição e nos dá uma ideia de que a transição aí está. E transição envolve separação entre joio e trigo. O trigo e os mansos de coração permanecerão. Mas os que tenham ainda o espírito litigante, o espírito combativo, não do bom combate, mas do mau combate, uma boa parte, aos bilhões, terão que partir da terra. Como eles dizem, para rudes degredos reeducativos, a que fizeram jus. Se a nossa população é de 20 bilhões de humanos, juntando encarnados e desencarnados, pode ser que a metade tenha que ir embora. Como uma metade de sírios, a sua escória foi para a capela. Não progredindo em capela, aqueles que não conseguiram o adiantamento moral foram trazidos para a Terra há 40, 100 mil anos atrás. Muitos estão aqui ainda, fazendo um esforço inconsciente muitas vezes, mas muitas vezes já consciente,
conscientes no sentido desse aprimoramento e da conquista da paz. E aqueles que não estiverem em parâmetros espirituais condizentes com os que herdarão a terra, terão que partir. E a espiritualidade promovendo a luz, o esclarecimento, o bem, a motivação para as conquistas virtuosas do espírito imortal. E ainda nós estamos perdendo um tempo precioso, nos envolvendo com questões que já não nos interessam mais. No fundo, nunca interessaram, mas na nossa ilusão, na nossa cegueira, aquilo tudo fez parte do nosso passado. Mas hoje nós precisamos mudar. Nós nos lembramos não só dos evangelistas e dos 4 evangelhos, mas a ideia do apóstolo dos gentios, que é Paulo de Tarso, comentando inúmeras vezes a respeito da paz, falando aos discípulos, aos cristãos novos, das diversas igrejas que ele foi gerando, criando ao longo das suas viagens mundo afora, promovendo o trabalho de Jesus, no sentido da cristianização da humanidade. E a paz sempre foi um tema fundamental. Nós nos lembramos de figuras ilustres. Todos vocês os conhecem, no sentido de já terem escutado os seus nomes. São espíritos missionários que foram vivendo em lugares diferentes, em épocas distintas, e eles foram, por excelência, pessoas nas suas instituições e sociedades que falaram claramente a respeito da necessidade humana de se promover a paz para todos. Seja o Mahatma Gandhi, seja Martin Luther King, seja Nelson Mandela, Albert Schweitzer. Vocês conheceram esta figura? Ele era um exímio pianista. Tudo indica que ele havia sido um dos filhos de Johann Sebastian Bach. Viveu na Europa, nasceu na Alemanha, e ele era um musicista, um compositor, um virtuoso da música erudita. Quando ele resolveu fazer medicina, ele já tinha uma certa idade, porque durante os primeiros anos e décadas da encarnação, como Albert Schweitzer, ele se envolveu com a música. Mas sabendo dos dramas na África, da miséria, da pobreza, das epidemias, das enfermidades que graçavam em diversos países africanos, ele entra para a faculdade de medicina. É um aluno brilhante. E a primeira coisa que ele faz é utilizar o dinheiro que ele havia colhido em certas apresentações quanto à sua música fabulosa, e ele vai no Gabão, num lugar chamado Lambarene, e ele cria um pequeno hospital, tipo um hospital de campanha, e começa a atender os doentes africanos de Lambarene, no Gabão. Toda vez ele voltava para a Europa, fazia novos concertos, guardava o recurso ao ferido e viajava novamente numa época que não era tão simples como é hoje, sair da Europa para um determinado país africano. Ele fez isso diversas vezes, e cada vez que ele fazia isto, ele aumentava a capacidade de trabalho do hospital. Ele trabalhava na formação de médicos, trazendo residentes da Europa para trabalhar junto ao povo simples daquela comunidade. Hoje, ele é um dos espíritos mais lindos deste time de almas nobres voltadas para a paz.
tanto quanto Madre Teresa de Calcutá. Quando nós colocamos este grupo de personagens conhecidas de nós todos, nós estávamos nos lembrando daquilo que nós chamamos de Prêmio Nobel ou Prêmio Nobel. Existe o Nobel de Física, existe o Nobel de Química, de Fisiologia e Medicina, existe o Nobel de Literatura. E o quinto, que na verdade é o primeiro, é o Nobel da Paz. Reparem, o mundo europeu em especial, a Academia de Ciências na Noruega, em Oslo, premiando os grandes vultos nestes 5 grandes cenários. E eles todos, desta última lista, são aqueles que ganharam notadamente seus respectivos prêmios Nobel da Paz. Esta é uma outra lista, para que nós entendamos como a mensagem de paz já é algo valorizado para muitos, mas ainda muito poucos, no sentido dos bilhões que nós somos. E ali vocês veem Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados. De onde vêm os refugiados? Das guerras. São civis que perderam os seus lugares de origem. E há quem procure acolhê-los desde logo. A ideia da Cruz Vermelha Internacional, a ideia do UNICEF, da Anistia Internacional e de colegas de uma vida dedicada ao sofrimento, os chamados Médicos Sem Fronteiras. Como temos os capacetes brancos que socorrem as vítimas da invasão ao Iraque, onde nós temos explosões por bombas de alto poder destrutivo, vitimando civis no campo e nas cidades do país, como temos no Iêmen, como temos na República Democrática do Congo, como temos na Síria, na República Centro-Africana e assim por diante. Reparem que os tempos atuais, em função das guerras, da violência, da obscuridade, das trevas que, de certa maneira, ainda fazem parte da realidade, é um mundo à espera da contribuição de todos. E nós perdemos de vista uma ideia tipicamente cristã do Cristo, a ideia de rebanho, a ideia de ovelhas todas, de um rebanho só. Todos os filhos de Deus aqui vivendo, entrelaçados uns aos outros, divididos pela história humana, em países e culturas diferentes, mas uma humanidade só, que já poderia estar vivendo em outros parâmetros, envolvendo a paz que ainda não conquistamos. E o mundo como que clama pela dedicação de todos no sentido da paz, tanto no sentido dos estudos que gerem movimentos a favor da paz, mas a ideia de mobilização. Em que sentido? Deixarmos os nossos afazeres comuns e, além de pensarmos, de trazermos a paz para dentro das nossas individualidades, para os nossos corações e mentes, nós fazermos algo que somos todos capazes, no sentido de ajudarmos a que a paz chegue onde tanto precisa chegar. Sigamos adiante um pouco mais. Nós nos lembramos de uma expectativa, porque somos filhos de Deus. A ideia de que dentro de nós há uma condição divina, há um Cristo interno. Quando Jesus dizia, sois deuses, sois o sal da terra e a luz do mundo, no primeiro momento ele se referia, é verdade, ao colégio apostólico. Mas ele deixava antever
toda uma condição de todos os filhos de Deus, de deixarmos crescer dentro de nós a condição de filhos de Deus, voltados para o desenvolvimento das virtudes espirituais. A ideia de que a semente do carvalho está no íntimo de cada um de nós. A voz de Deus nas nossas consciências. Mas, de certo modo, um grande contingente dos humanos, nós temos sufocado isso tudo. E a partir do egoísmo, nós temos promovido tudo o que é de equivocado, muitas vezes perverso, em relação ao restante da humanidade. Por isso, a ideia de que lá na nossa intimidade há uma ânsia pela paz e que isto cresça em todos nós, no sentido de nós estarmos buscando aquilo que nos favoreça, lembrando que a paz tem a ver com a nossa vida íntima, são escolhas nossas. Estarmos ou não conscientes e despertos para isto depende de nós. A ideia da promoção da paz no lar, no ambiente das nossas vidas simples, comuns, na interação natural de pais, de filhos, de irmãos, de netos, de avós, tanto no sentido de lar e de família, que nós imaginamos sempre quando estamos do lado de cá, em termos da vida física, mas lembrando de todos aqueles que, pelas mais variadas razões, são também nossos familiares, que nos precederam ou que viveram um drama qualquer e, antes de uma perspectiva razoável, voltaram para o mundo espiritual, muitas vezes como crianças. E a ideia qual é? A família envolve os espíritos que já tiveram alguma questão da consanguinidade conosco e mesmo aqueles que nunca tiveram. São a nossa família também. A promoção da paz nas relações interpessoais, mas além do âmbito da família, da sociedade de um modo geral. Como que nós temos nos comportado? Como nós temos agido no dia a dia, na vida de relação dos homens entre si, nas comunidades, nos ambientes de trabalho, que são tão distintos, diversificados, e são também laboratórios de educação moral, de educação espiritual, de tal maneira que nós vivemos no melhor dos mundos para espíritos carentes de evolução como nós. Porque tudo que existe dentro, na vizinhança imediata no lar, na vizinhança mais ampla, no mundo amplo de Deus, da nossa sociedade, é convite para que façamos algo diferente do que fazíamos antes. Há uma passagem que está no Apocalipse de João. Vocês sabem que João foi um dos evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas promoveram aqueles que são os seus evangelhos, são chamados evangelhos concordantes ou evangelhos sinóticos. João, o chamado discípulo amado, fez um evangelho não concordante, um evangelho próprio. E de todos aqueles do colégio apostólico, João era o mais elevado, o mais preparado de todos. João era um rapazote quando os demais eram adultos. E eu não sei se vocês têm essa noção. João foi o único que não desencarnou de morte agressiva ou violenta. Todos os outros ou foram dilapidados ou foram crucificados. João não. João é levado para a ilha de Pátmos na Grécia, exilado, afastado por uma decisão
do governo do país. E ele achava que ele já estava pronto para desencarnar, terminada a sua missão como missionário, portanto, como um dos autores do Evangelho, como um dos apóstolos, o mais elevado. E aí ele, como era um médium de uma característica fabulosa, numa determinada altura, Jesus vai até ele. Jesus se mostra e leva junto o centurião. E há um diálogo entre Jesus, Espírito, e João, evangelista encarnado. E Jesus diz a ele: João, a tua missão ainda não terminou. Porque ele julgava que sim. E aí há um rápido diálogo entre os dois. Jesus e o centurião se afastam e imediatamente João começa a redigir aquela obra que é conhecida da cristandade, que é o Apocalipse, escrita por ele, inspirado pelo alto e por Jesus. E numa certa altura, há um pequeno trecho que diz que haveria um tempo em que aqueles que fossem sujos, ímpios, sujassem-se mais. Aqueles que fossem justos, agissem com mais justiça. E aqueles que santos fossem, santificassem-se mais. Este tempo é hoje. É o agora. E a ideia qual é? Esta é a época em que nós mais podemos construir o homem de bem no altar das nossas consciências e dos nossos corações. Nunca houve e não haverá um período longo, frutífero, de grande convite do mundo inteiro, de tudo que existe aqui, por todas as dificuldades vividas em relação ao que nós devemos construir no rumo da felicidade. Eu gostaria de lembrar, já imaginando que nós tenhamos que finalizar a nossa breve fala a respeito desta temática. Existem muitas outras questões que talvez examinemos numa outra oportunidade. A ideia de que o mundo convulsiona. O mundo é um mundo enfermo, de um modo geral. As consequências disso estão naquela pequena lista de um diapositivo anterior. Mas há uma questão que nós gostaríamos de lembrar que tem a ver com uma floresta. Imaginemos uma cena de uma floresta imensa e em chamas. Todos os animais da floresta fugiam rapidamente da destruição pelas chamas e do fogo. Mas havia um beija-flor. E este beija-flor, ele observava a sua floresta em chamas. Buscava uma fonte num lugar que ele conhecia, voava timidamente até ali, trazia gotas de água no bico e depositava no fogo que ardia junto da floresta. E ele fazia isto diversas vezes, até que um tatu fujão olhou aquilo que o beija-flor fazia e comentou: mas você não está vendo que nada do que você está fazendo vai ter utilidade? E aí o beija-flor, vamos dizer assim, dentro das suas condições de percepção da realidade, usando dos seus algoritmos e da sua capacidade de entender a realidade, ele diz: olha, pode ser mesmo que não,
mas eu estou fazendo a minha parte. E a minha consciência é digna, porque eu estou cumprindo aquilo que me cabe diante do que eu vejo que acontece com a minha floresta. A ideia qual é, meus amigos? O mundo arde em função da violência e das guerras e de todos os vícios morais que consomem as mais importantes energias de todos os planos e significados ligados a todo tipo de expressão de vida, humana, subhumana e assim sucessivamente. Mas é justo agora que nós precisamos compreender que devemos ter uma visão do todo, mas devemos aceitar o convite de agirmos localmente, cuidando da paz interior, promovendo-a junto dos nossos mais próximos, até que sejamos capazes, já não como beija-flores, mas como aqueles com uma condição melhor, de trabalhar para que a floresta seja salva, para que os bichos que foram correndo para longe, um dia retornem, e os seus descendentes também, encontrando aquele campo destruído antes, reflorestado pelas condições dos espíritos superiores e também por cada um de nós. Meus queridos, muito obrigado pela presença, pela atenção de vocês, que nós continuemos refletindo sobre as questões da saúde, como vimos ontem, da paz, como esboçamos hoje, das questões da família, das questões do nosso mundo de um modo geral, para que nós, dedicados a essa realidade, possamos um dia, talvez amanhã, fazermos alguma diferença em relação a esse estado de coisas que nós temos junto a nós. Que Jesus os abençoe, que venham muitos encontros tão lindos como este, muitas feiras, muitos livros adquiridos, examinados, contemplados e trazidos para a nossa intimidade. Muito obrigado e uma linda noite para todos vocês. Muito obrigado.